sei com tanta precisão que você se sente desse jeito? Tem 2 motivos. Primeiro, eu também já fui assim. Logo que eu me formei, que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a dar os meus primeiros plantões, eu me sentia muito insegura, principalmente quando eu estava diante de infecções graves. Mas quando eu estava diante de infecções leves, às vezes me batia também essas dúvidas. Então, isso não é uma exclusividade de quem está diante de infecções graves. Mas é pior no cenário da infecção grave. E eu me sentia insegura antes de ir para o plantão. Eu ficava com medo do que ia acontecer, do tipo de infecção que ia chegar, se eu ia dar conta de resolver ou não. Durante o plantão eu ficava tensa, porque chegavam infecções graves e eu pensava, será que é isso aqui mesmo? Será que eu preciso trocar esse esquema? E agora? E quando eu saía do plantão, essa tensão não resolvia. Porque eu saía do plantão insegura com as condutas que eu tinha tomado. Então era um terror, antes, durante e depois do plantão. E ao longo desses anos de formação, não foi simplesmente a presença em plantões, a experiência ali direta, né, na lida dos atendimentos no dia a dia médico, que me tornou quem eu sou hoje. Eu precisei estudar muito, eu precisei me especializar, até que eu cheguei num ponto em que infectologista, especialista no controle, no tratamento, no diagnóstico de infecções de diversas etiologias, eu me lancei em um mercado de trabalho do outro lado da moeda. Agora, eu passei a lidar com médicos que estão no lugar em que eu estive, de insegurança, de dúvida, de erro de prescrição, e passei a auxiliar esses médicos. Então, eu faço isso através das minhas redes sociais, através dos alunos para os quais eu dou aula na faculdade, mas eu faço isso também através de um dos trabalhos que eu faço, que é justamente um serviço de controle de infecção hospitalar, que eu dou esse amparo e esse apoio para os médicos, desde os recém-formados até aqueles que já têm anos de experiência, que já trabalham em diversos locais, desde o pronto-socorro até uma UTI, e ainda assim se sentem inseguros, têm dúvidas na hora da escolha do tratamento. E por que eu quero trabalhar diretamente isso aqui com vocês? Primeiro, porque o tratamento das infecções graves é um dos maiores medos do médico. Não importa se você já se especializou ou não, você vai tremer diante de uma infecção grave. E por que isso acontece? Porque a gente muitas vezes confunde o tratamento de uma infecção grave com, por exemplo, um uso de um antibiótico de amplo espectro. Sendo que lá no fundo, a gente sabe que a escolha do antibiótico, a escolha do antimicrobiano, seja ele antifúngico, antiviral, não pode se basear simplesmente nisso. Se você faz esse tipo de prescrição, se você prescreve um antibiótico de amplo espectro, por exemplo, diante de um paciente grave, só porque ele está grave, e é o famoso cobre tudo porque vai que, né? Você está errando. Você está expondo o seu paciente a riscos. Que tipo de risco? Risco de resistência antimicrobiana, risco de efeitos adversos acumulados, porque você acaba usando drogas que têm mais potencial de evento adverso. Além disso, você aumenta os custos da internação. E não somente riscos para o paciente. Você oferece riscos para você. Você oferece risco para a sua carreira. A partir do momento em que você está se expondo a um uso de uma prescrição feita de qualquer maneira, que pode gerar repercussões ruins para o paciente. E hoje a gente tem visto cada vez mais uma oportunidade, né, que os pacientes e os acompanhantes têm enxergado em garantir recursos, né, a partir da judicialização médica. Isso é um problema, porque se você não sabe o que está fazendo, se você não se respalda devidamente no prontuário com um bom registro, você está se expondo. E eu quero trazer para vocês aqui 3 estudos recentes que justificam exatamente isso que a gente está conversando agora. O primeiro estudo foi um estudo publicado em 2020, em que foi falado sobre, foi analisado 47 UTIs norte-americanas para ver
como que estava a prescrição de antimicrobiano nessas UTIs. E o que esse estudo revelou é muito grave, porque cerca de 31% dessas prescrições estavam erradas. Quando a gente fala em 31%, parece pouco, mas não é. 1 em cada 3 prescrições estavam erradas em um ambiente de UTI. Olha o tamanho desse problema. Uma UTI é justamente o local para onde você encaminha o paciente que está mais grave. Como que você erra na prescrição desse antibiótico? Justamente para esse paciente. E esse estudo, ele detalhou algumas coisas, como os principais motivos para esses erros. O primeiro erro foi em torno de 29%, um espectro desnecessariamente ampliado. O segundo erro mais comum, em torno de 22%, ausência de infecção bacteriana. E o terceiro erro, duração excessiva do tratamento. Além de escolher o espectro de forma inadequada, deixou o antibiótico por tempo demasiado e, muitas vezes, prescreveu o antibiótico sem necessidade. A infecção ou não era bacteriana ou nem infecção era. Não significa que porque o paciente está grave, porque ele está chocado, hipotenso, desaturando, que esse quadro seja necessariamente uma infecção. E é importante que a gente saiba fazer essa diferenciação. O segundo estudo foi um estudo de 2023, foi feito lá na Arábia Saudita, e ele analisou 1.422 erros antimicrobianos em hospitais lá da Arábia Saudita. E pasmem, 88% dos erros eram relacionados ao momento da prescrição. E o que foi o principal erro? A dose. A dose escolhida estava errada. Seja para subdosagem, seja para superdosagem, 30% dos erros que foram encontrados eram justamente relacionados a isso. E em 2025, o terceiro estudo que eu quero trazer para vocês, mostrou para a gente uma revisão sistemática que analisou 53 estudos em 23 países. Essa revisão sistemática ela foi feita justamente para tentar identificar quais são os principais fatores que levam os médicos a errarem no momento da prescrição. Porque a gente já sabe que eles erram. A gente já sabe o que eles erram. Mas por que eles erram? Primeira coisa, pressão de tempo. Por que essa pressão do tempo? Em primeiro lugar, por quê? Quando a gente está num plantão, seja ele num plantão de pronto-socorro, seja um plantão de UTI, de enfermaria, a quantidade de demandas que a gente tem naquele trabalho é absurda. E isso sobrecarrega o nosso tempo. Mas, para além disso, a pressão de tempo é quando a gente está diante de um paciente grave, que a gente sabe que a gente precisa dar uma pronta resposta e a gente não consegue. Porque a gente não tem aquele raciocínio bem estruturado para dar essa pronta resposta. Um outro erro, um outro gatilho para o erro no momento da prescrição foi a demanda dos pacientes e dos familiares. E principalmente, quando a gente já vai ficando mais experiente, a gente aprende a lidar um pouco melhor com isso. Mas quem está começando se sente muito mais fragilizado diante disso. Ainda mais agora, nessa realidade nossa de inteligência artificial, que o paciente digita os sintomas lá, já vem quais exames ele tem que fazer, quais antibióticos ou antifúngicos ou antivirais, seja lá quais forem as medicações ele tem que tomar, por quanto tempo, e o paciente já chega no seu consultório falando, olha, eu quero isso, porque eu tenho isso. E se você tem o próximo gatilho que foi evidenciado nesse estudo, você acaba cedendo à pressão. E o que é esse próximo gatilho? É justamente a incerteza diagnóstica. Ou seja, você não sabe direito o que está tratando, você não sabe exatamente como está tratando, e o paciente chega com essa pressão. Você se sente acuado e fala, nossa, eu vou prescrever aqui o que ele está me pedindo, porque assim, se der algum problema, ele não me processa, não acontece nada comigo. E não é bem por aí, a gente sabe bem disso. Além disso,
Um outro gatilho que foi evidenciado nesse estudo foi a experiência clínica insuficiente. Ou seja, é importante sim que a gente se exponha aos ambientes de trabalho para que a gente ganhe esse know-how que só a prática ali no beira-leito dá? Com certeza. Se você se propõe a evoluir profissionalmente, você vai melhorar. Mas adianta eu só me expor ao ambiente de trabalho e não procurar evoluir profissionalmente? Não adianta. Porque o último gatilho que foi evidenciado nesse estudo foi justamente a não adesão às diretrizes. Mas quem em sã consciência não vai aderir a uma diretriz clínica? Quem não procura se atualizar. Se você não estuda, se você não vê o que está saindo de novidade em relação aos tratamentos, você, de forma inconsciente, vai se recusar a seguir as diretrizes. Porque a gente tem, da mesma forma que o paciente tem hoje, pronto acesso a todas as informações, você também tem. Então, você tem essa obrigação de se atualizar. Mas eu entendo que isso é difícil. Nossa rotina consome, a nossa rotina é pesada, né? E por que é tão importante, então, a gente dominar o tratamento dessas infecções, principalmente num cenário de infecções mais graves? Primeiro, a gente já falou que esses pacientes, eles têm um risco maior de um desfecho desfavorável, pela própria história natural da doença. Mas não para por aí. Esse paciente tem mais risco também de sequelas. Sejam elas sequelas pela própria doença, sejam elas sequelas pelo tratamento que você escolheu. E por último, esses pacientes têm um maior risco de morbimortalidade. São pacientes que evoluem com mais facilidade ao óbito. Então, por isso é tão importante você dominar o tratamento das infecções, principalmente as mais graves. E aí você pode me falar assim, mas o básico que eu aprendi na faculdade já me dá uma noção que eu preciso para eu lidar com essas infecções. Você está errado. Não dá. O básico que você aprendeu é insuficiente. Imagina o seguinte, você é um confeiteiro. Você aprendeu a fazer bolo caseiro com a sua mãe, com a sua avó, e começou a ver que você gosta de trabalhar com isso e achou que isso é uma oportunidade para você evoluir na sua vida profissional, enfim. Você sabe que se você ficar só vendendo o bolo caseiro, você vai se deparar com uma limitação financeira, porque você vai ter um limite ali do que você consegue vender da sua cartela de produtos, certo? Então, se você é um confeiteiro que quer se especializar, que quer vender produtos de maior qualidade, você vai fazer cursos, você vai aprender novas técnicas. E na medicina, é exatamente isso. Não adianta eu pegar o básico que a faculdade me deu e achar que isso vai ser suficiente para eu resolver todas as infecções com as quais eu vou me deparar. Porque se você acha que isso vai funcionar, você está errando gravemente. Não vai funcionar. Além disso, um outro ponto é achar que a experiência profissional vai resolver, que isso vai te dar a experiência que você de fato precisa, o raciocínio que você precisa ter. E não. Na verdade, isso te dá uma falsa sensação de segurança, porque você começa a se sentir um pouco mais no controle da situação. Mas é uma sensação completamente falsa. E além disso, como eu disse para vocês, desde médicos recém-formados até médicos experientes, especialistas, sempre me procuram pedindo ajuda. Então, não basta saber o básico, não basta só seguir o fluxo do trabalho e achar que isso vai resolver e vai funcionar. Não resolve. E eu te pergunto, o que vale mais? Tratar as infecções como as receitas de bolo que eu falei para vocês, então, sempre a mesma dose, sempre o mesmo espectro, sempre o mesmo tempo de tratamento, ou aplicar um raciocínio estruturado, baseado em um método, que vai te fazer individualizar essa prescrição, que vai resolver a infecção dos seus pacientes, que vai proteger os pacientes e a sua carreira, e que vai te posicionar como uma referência. Com certeza essa segunda opção vale mais. Então vamos lá. Quais são os erros mais comuns que eu percebo dando esse auxílio aos médicos que trabalham com atendimento de infecções graves? Primeira coisa,
a escolha de um amplo espectro e, muitas vezes, uma associação antimicrobiana desnecessária. Quando a gente faz isso, a gente está seguindo aquele raciocínio de famoso cobrir tudo para segurança, né? Vai que eu tô deixando alguma coisa passar. E a gente já viu aqui que isso oferece riscos, né? Além disso, o segundo erro mais comum, a dose escolhida de forma errada, seja para subdosagem ou para uma superdosagem. E por que isso é um problema? Subdosagem, eu não trato adequadamente a infecção. Superdosagem, eu até resolvo. A infecção vai resolver. O germe vai morrer. Mas, às custas de quê? Quantos efeitos colaterais eu estou expondo a esse paciente por causa de uma prescrição inadequada? E por último, um erro clássico. A não diferenciação entre vírus, fungos e bactérias. Eu sei que isso é difícil, não é uma coisa tão simples, mas é completamente aplicável. Por onde que você deve começar? Primeiro ponto, você deve começar por uma anamnese. Uma anamnese bem feita, uma anamnese completa, porque ela vai te ajudar, sem pôr a mão no paciente, a já estruturar o seu raciocínio para que caminho seguir. É mais sugestivo de infecção bacteriana, mais sugestivo de infecção viral, mais sugestivo de infecção fúngica. A infecção bacteriana, por exemplo, ela é uma infecção que tem um início mais agudo, os sintomas eles são mais preeminentes, a febre costuma ser mais alta, dá uma prostração mais importante, o paciente pode fazer bacteremia, certo? Quando você está diante de um paciente com uma infecção viral, o início ele pode ser mais subagudo, ele pode ser precedido por pródromos, né? Então, uma cefaleia, uma mialgia, um mal-estar, sintomas mais inespecíficos. E por último, as infecções fúngicas. O que são sinais marcadores ali no momento da anamnese que podem nos guiar para qual etiologia é essa? No caso das infecções fúngicas, primeiro gatilho que vai te fazer pensar, esse paciente é imunossuprimido? Porque se ele for imunossuprimido, principalmente gravemente imunossuprimido, então seja por medicamento, seja por uma neoplasia, seja por uma AIDS, se esse paciente é gravemente imunossuprimido, ele tem um risco maior de desenvolver uma infecção fúngica. Esse é o primeiro ponto. Segundo gatilho importante, esse paciente passou por alguma cirurgia abdominal? Esse paciente tem